dia, gente. Olha só, gente, novamente aqui. Na página 398, então, desigualdade e distribuição da população mundial. Então, nós temos a desigual distribuição da população mundial. A gente já começou a falar isso no início do capítulo, e ele está mostrando nessa página a questão da realmente distribuição dessa população no mundo. Então, existem áreas em que tem concentrações específicas de pessoas, e existem áreas em que não tem concentração de pessoas, devido a diversos fatores. Por exemplo, a China. Vamos falar da China? A China tem uma concentração de pessoas em uma área específica. Vocês vão olhar no mapa aí, da página 398, e observar que aqui, ó, na China, ela tem essa região aqui em que tem uma concentração de pessoas. E toda essa área que faz parte da China aqui não tem gente. Por quê? Porque é o deserto de Gobi. Então, é um deserto, não existem pessoas morando ali, né? Muito pouca concentração de gente. E nessa concentração aqui, ó, que tem ali 1.300.000 pessoas, mais ou menos, nessa população aqui, nós temos quase 1,5 milhão, na verdade, de pessoas, né? Deve ter diminuído um pouquinho aí com o coronavírus, provavelmente. Mas essa concentração de pessoas, ela existe porque teve uma época em que as pessoas tiveram vários filhos, você tinha muita alimentação, emprego para todo mundo, e aí as pessoas começaram a ter muitos filhos, né? E depois começou a ter uma barragem aí, eles barraram a quantidade de filho, passou a ter um filho só por pessoa, por família, na verdade. E depois passou-se a ter 2 filhos por família, né? Hoje em dia são 2 filhos por família, que é permitido. E isso é muito recente, né? Quando passou a ter 2 filhos apenas em vez de 1 só. Nós temos então também a Índia, que tem uma concentração de pessoas gigantesca, e lá tem diversos fatores que levam a isso, né? Um dos fatores é questão cultural. Então, além de ter muita água, produção de alimentos e tudo, você tem ainda a questão cultural, religiosa, que faz com que essas pessoas se juntem ali e tenham muita gente. Já lá na Europa, você tem uma concentração de pessoas grande, porque são países muito pequenininhos, olha. São bem pequenininhos os países. E esses países bem pequenininhos têm muita gente, não porque eles têm muitos filhos. Na verdade, na Europa, você tem maior concentração de idosos, não é de pessoas novas. Porém, tem muita gente chegando na Europa. E essas pessoas que chegam na Europa faz com que aumente a quantidade de gente e de mão de obra e assim por diante, certo? Nessa página, eu quero que vocês escrevam os 5 países com maior população no mundo, tá? O Brasil é o 5º país. Então, o primeiro país com maior população no mundo é a China. Depois da China vem a Índia, depois os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil, certo? Vou voltar de novo, ó. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Esses são os 5 países com maior população do mundo. Então, passamos para a parte de densidade demográfica. O que é populoso e povoado? Isso é diferente, né? Um país considerado populoso é com o número total de seus habitantes bastante elevada. Então, no caso, o Brasil, ele é muito populoso. Ele tem muita gente, tem muita população, certo? E vamos supor, por exemplo, o Japão. O Japão, ele é muito populoso? Não, ele não está entre os 5 maiores países em concentração de pessoas, mas ele é muito povoado. Significa o quê? Que ele tem muita gente num pedacinho bem pequenininho. Deu para entender? O Brasil, ele é populoso. População, muita gente. Povoado é a distribuição dessas pessoas naquele território. O Brasil, ele tem muita gente, porém o Brasil é muito grande. Então, ele é muito populoso, muita população e pouco povoado.
ele tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, isso é muito pouco. Em contrapartida, você tem outros lugares que tem 400 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, o Japão, ele é pequenininho com muita gente. Então, ele é muito povoado. E o Brasil é muito populoso. Deu para entender a diferença? É só olhar aí no livro, na página 399, que vai ficar mais claro isso daí. Tá certo? Então, fatores da distribuição da população mundial. Existem fatores específicos